Paz do Senhor Jesus a todos, lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. O objetivo geral desta lição é esclarecer que a cura divina acontece ainda hoje, nos dias atuais. Essa lição é dividida em 3 tópicos principais, que são a cura divina na Bíblia, a cura divina como parte da salvação e a cura divina e os desafios atuais, desafios da atualidade. O primeiro tópico, a cura divina na Bíblia, está dividido em 3 subtópicos, que são a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças é bíblica e o Novo Testamento, as curas de Jesus. A saúde pública no Antigo Testamento, ela é uma promessa de Deus, mas é claro, como toda promessa de Deus, é lógico, tem as promessas incondicionais e tem as promessas condicionais. Nesse caso aqui a promessa seria condicional, ou seja, Deus prometeu, mas o povo tinha que fazer a sua parte, o povo tinha que obedecer, o povo tinha que cumprir os termos do pacto. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que diz assim: E disse, Deus disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então essa é uma promessa de Deus, mas tem uma condicional aqui. Se fizeres o que é reto diante de Deus, se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, se guardares todos os seus estatutos. Então tem a condição. Então Deus fez a promessa, nenhum mal virá sobre a tua tenda, cairá sobre a tua casa, nenhuma praga que eu mandei para o Egito cairá sobre a tua vida, se você obedecer de todo o seu coração, se você for fiel ao pacto que Deus fez com o seu povo. E a cura também é uma cura milagrosa. O povo de Israel, eles dependiam 100% de Deus. Diferente dos outros povos, que os outros povos tinham seus médicos e tal, o povo de Israel dependia 100% de Deus. Então eles dependiam da cura através de milagres, cura miraculosa. Então dependiam 100% de Deus para serem curados. Jeremias 30, 17 vai dizer assim: Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Só a parte A, só essa primeira parte do versículo que nos diz respeito à lição, tá? Restaurarei a tua saúde, Deus falando, porque eu vou restaurar a tua saúde, eu vou curar as tuas chagas ou as tuas feridas, diz o Senhor. Palavras de Deus. Então, a cura do povo israelita no Antigo Testamento era miraculosa, então eles dependiam 100% de Deus. Claro que tinham que fazer a sua parte para poder receber essa bênção. O segundo subtópico diz assim: a prevenção de doenças é bíblica. Uma alimentação saudável, higienização adequada, são bons hábitos que contribuem para a nossa saúde. Então, desde lá de trás, Deus já vem pensando nisso daí. Deus sempre pensou no homem. Então, Levítico, se você ler o capítulo 15 de Levítico, ele vai falar sobre higiene. Então, vai falar vários pontos ali sobre higiene. E também, se você ler Levítico 17, ele vai falar vários pontos ali sobre dietas. É um capítulo dietético, para você fazer não é para você fazer um regime, mas para você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo físico, para não adquirir qualquer tipo de doença, qualquer porcariada aí. A forma de você cuidar do seu alimento, cozinhar o alimento, armazenar o alimento, tá certo? Então são formas. Então, capítulo 15 vai falar sobre higiene pessoal, e o capítulo 17 vai falar sobre padrões dietéticos, tá certo? Padrões de alimentação, que são necessários para contribuir com a nossa saúde. Então nós precisamos disso. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já pensou nisso. Levítico 17, como nós já falamos, embora fala de purificação cerimonial, mas o objetivo principal era a saúde do povo de Deus. Terceiro subtópico, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Então nós falamos do Antigo Testamento, agora vamos falar das curas do Novo Testamento, que são as curas de Jesus. Por causa da miséria humana, a miséria foi gerada pelo pecado. Então, por causa da miséria humana, Jesus se compadeceu do ser humano e operou muitos milagres no meio dele. Então, você pode ver que algumas passagens ele falava assim: Jesus teve misericórdia, Jesus teve piedade dele por causa das suas misérias. Chegou um momento que Jesus chorou
por causa da morte de Lázaro, não exatamente por causa da morte de Lázaro, porque ele sabia que ele ia trazer Lázaro de volta à vida, mas por causa da miséria que o pecado provocou. A morte foi provocada pelo pecado. Então as enfermidades, vamos dizer assim que as enfermidades são provocadas pelo pecado, mas não, eu pequei e eu fico enfermo. Não, não é isso não. Se o homem não houvesse pecado, o homem não teria enfermidades. Isso seria o homem perfeito, se o homem tivesse feito a escolha correta lá no Jardim do Éden, as enfermidades não cairiam sobre nós de maneira nenhuma. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias graves e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Tá vendo só? Então Jesus tinha compaixão das multidões, compaixão das pessoas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. As pessoas andavam perdidas, não sabiam o que fazer, não sabiam como servir a Deus, como obedecer. Então Jesus veio, ele se compadeceu delas, ele curou os seus enfermos, ele expulsou demônios delas, ele ensinava as pessoas e ele pregava o evangelho do reino de Deus, que é o que nós precisamos fazer. Então, e só para continuar também sobre as curas de Jesus, eu quero dizer para você que a promessa de cura continua valendo para os nossos dias atuais também, tá bom? Marcos capítulo 16, versículos 17 até o 20, vou ler do 17 até o 20 aqui. Marcos 16. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, Jesus falando, em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não é para tentar Deus, tá? Não, vou beber alguma coisa mortífera porque não vai me fazer dano algum. Não. Se beber sem saber, por alguma razão, não sabia, acabei tomando. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha, veja bem, Jesus esteve aqui conosco, esteve aqui na terra, depois ele subiu e foi sentar-se ao lado de Deus. Então ele, como nosso advogado, como nosso intercessor, ele intercede por nós diante de Deus. Ele está do ladinho de Deus e intercede por nós. E eles, tendo partido, as pessoas a quem Jesus estava se dirigindo, seus apóstolos, seus discípulos, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor estava lá no céu, ao lado de Deus, mas cooperava com eles. Como que o Senhor cooperava? Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, eles pregavam, eles curavam através do nome de Jesus, e eles expulsavam demônios através do nome de Jesus, porque quando eles estendiam as mãos e falavam em nome de Jesus, a enfermidade sai, a palavra deles era confirmada lá do céu pelo Senhor e as pessoas eram curadas. Quando eles estendiam as mãos e falavam para o demônio, sai deles, sai dela, sai dele, em nome de Jesus, Jesus confirmava a palavra lá do céu e o demônio ia embora. E isso vale para todos nós na atualidade também. Nós temos poder recebidos diretamente de Jesus para poder expulsar os demônios, para poder curar os enfermos e para poder pregar o evangelho do reino de Deus. Amém, meus queridos? O resumo desse tópico diz assim: o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. Dividido em 3 subtópicos que são quatro subtópicos: salvação, cura divina, salvação e cura, e Isaías 53. Está marcado o versículo 3 e 4 aqui, mas na verdade é 4 e 5. Primeiro subtópico, salvação. A palavra salvação, segundo o dicionário, significa livramento da escravidão. Não tem um significado só. Então, livramento da escravidão significa salvação. Livramento da fome é salvação, salvou a pessoa da fome. Livramento da espada também faz parte de salvação. Livramento das enfermidades faz parte da salvação. E por fim, livramento da condenação eterna. Então, tudo isso faz parte de salvação. Agora, livramento da escravidão.
O Senhor não tirou o povo dele da escravidão do Egito e não levou ele para a terra prometida? O Senhor, hoje, na atualidade, aquilo ele fez com o povo de Israel. E hoje, o Egito simboliza o mundo. Nós, quando aceitamos a Cristo, somos tirados da escravidão do mundo, que é o Egito, e levados para uma nova vida em Cristo. Ou seja, nós somos libertos da escravidão do pecado. Então Jesus nos salvou, nos livrou da escravidão do pecado, da fome, da espada. Fome e sede de justiça. Quando você aceita a Cristo, você gosta das coisas corretas. Tem muita gente que não aceitou a Cristo, mas gosta das coisas corretas. Isso é fome de justiça. Não é fome de comida, não é fome de pão, não. É fome de justiça, das coisas corretas. Então a nossa fome é saciada. Jesus sacia a nossa fome. Ele nos salva também dessa forma. Livrar da espada. A espada fala de guerra, fala de morte. Então Jesus nos livra da morte. Que morte? A morte pode ser a morte eterna e pode ser a morte física. Jesus nos livra, Jesus nos guarda todos os dias das enfermidades. Ah, o crente não pode ficar enfermo? Pode sim, vai ter um tópico que vai falar logo mais abaixo, tá? Não vou nem entrar agora, porque daqui a pouco a gente fala dele. Mas o crente pode ficar enfermo? Claro que pode ficar enfermo. O crente até morre de enfermidade, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas Jesus é aquele que nos livra também, que nos guarda, quando, é claro, é da vontade dele, que também daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E o final é a salvação da condenação eterna. Todos nós que andávamos desgarrados, perdidas, como ovelhas que não têm pastor, conforme o versículo que nós lemos anteriormente, estávamos destinados, estávamos predestinados, estávamos caminhando na direção do inferno, mas veio Jesus e nos salvou. Jesus fez com que mudássemos de direção. Estávamos caminhando para o inferno, agora caminhamos para o céu. Buscamos fazer a sua vontade, buscamos agradá-lo, buscamos servir, buscamos melhorar como pessoa através do Espírito Santo que está dentro de nós. Quando nós deixamos ele trabalhar na nossa vida, ele vai nos enchendo até que venhamos transbordar dele, como falamos na lição anterior. E nós precisamos de duas coisas. Precisamos de duas coisas para agradar o Senhor. Nós precisamos de duas coisas para sermos cristãos autênticos. O que é? Primeiramente, fé em Jesus Cristo. Segundo, arrependimento dos nossos pecados. O que Jesus pregava? Jesus pregava arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que possais adentrar o reino dos céus. Então nós precisamos nos arrepender e precisamos acreditar, precisamos ter fé em Jesus Cristo, que o sacrifício que ele fez foi para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna, da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Mas o principal, o foco aqui é livramento da condenação eterna. Sair do caminho do inferno e entrar no caminho do céu. Sair do caminho das trevas e andar no caminho da luz. Segundo tópico, cura divina. Os doentes é que precisam do médico. Isso é normal, isso é natural. Deixa eu pegar o versículo aqui. Mateus capítulo 9, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Até Jesus estava dizendo, e como eu já disse, é natural, é normal a pessoa precisar de médico. Você se sentiu mal, você procurar um médico, é uma coisa natural. Os médicos foram deixados por Deus aqui na terra como profissionais para nos ajudar. E não parece, mas miraculosamente acontecem coisas através de médicos também. Ah, o remédio que você toma faz bem para isso. Engraçado que tem remédio que faz bem para uma pessoa, mas faz mal para outra. Então o médico ele tem que discernir tudo isso daí. É todo um estudo, todo um preparo para poder nos atender, para poder nos socorrer humanamente falando. Então é normal, é comum uma pessoa consultar um médico ou ser consultada por um médico, assim fica melhor a expressão, que a gente fala, eu vou passar por uma consulta, eu vou ser consultado, eu não vou consultar o médico, eu vou procurá-lo para que ele me consulte, para que ele avalie o que eu tenho e eu preciso de saúde. Então, se eu quero saúde, eu vou atrás de médico, mas nem todas as doenças, nem todas as enfermidades, os médicos conseguem curar. Então existe um Deus no céu, existe um Jesus, existe um Espírito Santo que pode e que fará, se assim ele quiser, nos curar de enfermidades que os médicos
não podem fazer por nós. Mateus nós já lemos, né? É natural. Mas não podemos. Jesus, assim, Jesus é aquele que tem a última palavra. Ainda que o médico fale assim, você só tem 30 dias de vida. Jesus é aquele que tem a última palavra. Se ele falar, eu quero que você tenha 5 anos de vida, os 30 dias do médico vai cair por terra. Então ele é quem tem a última palavra. Ele é quem é o Todo-Poderoso. Ele é quem é o dono da vida. Ele é quem sabe o dia de amanhã, se nós estaremos aqui ou se nós não estaremos aqui, tá certo? É só ele, independente do que o médico fale, confie nele, porque se ele falou o oposto, você vai acreditar nele. Aí sim a gente pode usar aquela frase ou aquele versículo que diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então mais importa dar crédito, dar ouvidos àquilo que Deus fala do que aquilo que o homem fala. Salvação e cura. Terceiro subtópico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e cura andam juntas. Jeremias 17:14 diz assim, cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então ele fala de cura, de ser sarado e de ser salvo. Então ele fala de cura física e ele fala de cura espiritual ou de cura da alma. Esse versículo que nós acabamos de ler. E também, Salmo 103, verso 3, vai dizer assim, ele é o que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. O perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas iniquidades, sara-nos por dentro, sara a nossa alma. E a cura das nossas enfermidades sara o nosso corpo físico, como acabamos de ler no Salmo 103, verso 3. Quarto subtópico, Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, era nós que merecíamos sofrer, era nós que merecíamos morrer, era nós que merecíamos ser crucificados. Mas ele sofreu, ele tomou sobre si tudo que era nosso, todas as dores, todas as angústias, todo o nosso pecado foi colocado sobre os ombros dele. Aí ele carregou aquilo lá por nós, ele morreu por você e morreu por mim. Olha só que coisa fantástica, esses versículos são demais. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado para que nós pudéssemos ter paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí ele fala o versículo que foi citado lá também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós que andávamos perdidos, nós que andávamos desgarrados, mas foi sobre ele que caiu a culpa. Agora, se você quer não ser culpado, é só aceitar ele. Aceitou a ele, nós já não somos mais culpados, porque ele já pagou pelo preço da sua salvação e da minha salvação. Antes mesmo que nós nascêssemos, ele já intercedia por nós. Quando ele, na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, que ele diz assim, eu oro não somente por estes, mas por aqueles que ainda irão aceitar. Veja bem, ele estava orando por você, estava orando por mim, já intercedia por nós, já sabia que um dia nós chegaríamos nesse ponto, nesse nível, que eu estaria falando e você estaria me ouvindo, ou vice-versa, você falando e eu ouvindo. Ele já sabia que nós estaríamos nos reunindo para prestar culto de louvor e adoração ao nome dele. Ele já sabia, então ele intercedia e ele visualizava lá na frente, 2000 anos depois, onde nós estamos aqui hoje, lá no Calvário, ele já estava visualizando por isso. Eu estou morrendo aqui hoje, mas eu estou vendo 2000 anos na frente, aquelas pessoas me aceitando, me recebendo, pelas quais eu já orei e pelas quais eu estou morrendo neste momento. 2000 anos atrás, Jesus morria. 2000 anos na frente, nós aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas e das nossas almas. Oh, glória! Que maravilha! Como é bom servir a esse Deus que é todo-poderoso. Ministério de cura de Jesus.
que nós acabamos de ler, o versículo 4 e o versículo 5 de Isaías 53, Mateus 8,17, vai dizer assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, nos versículos que nós lemos, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, a gente não está falando só de coisa física, não. Nós estamos falando principalmente de coisas espirituais. Todas as nossas mazelas, todos os nossos sentimentos ruins, ele levou sobre ele, sobre aquela cruz. Por isso que aquela cruz era pesada. Não era só a madeira que pesava. Não era só aquele peso comum da madeira, ainda que seja pesada mesmo, 80 quilos, alguma coisa parecida nisso, segundo dizem os teólogos. Mas tinha também todos os meus pecados. Todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, inserido dentro daquela cruz. Olha que dificuldade, olha o peso que Jesus teve que carregar por sua causa e por minha causa. Mas graças a Deus ele venceu. E se nós permanecermos firmes, nós também vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Também Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13, vai dizer assim: e saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos, e os curavam. Então, o que Jesus fazia? Jesus pregava o evangelho, expulsava demônios e curava enfermos. O que nós precisamos fazer? Pregar o evangelho, expulsar demônios e curar enfermos. Seguir o exemplo que ele nos deu. Isso nós precisamos fazer. Também 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados, curados, limpos, purificados e dignos de adentrar o céu. Não sou digno por mim mesmo, eu sou digno pelo sacrifício dele. Glória a Deus. O resumo diz assim: o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e cura divina caminham juntos. Salvação e cura divina caminham juntos. Terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais. Dividido em 3 subtópicos: as doenças, as enfermidades entre os crentes, e não confundir doença com possessão maligna. As doenças. A maior causa de sofrimento de toda a humanidade são as doenças. E as doenças, elas são de ordem, elas podem ser causadas pelo pecado, elas podem ser de ordem maligna, elas podem ser de ordem psicossomáticas, que são doenças da alma, elas podem ser permissão de Deus ou provação de Deus, como no caso de Jó, e pode ser uma enfermidade comum, uma coisa normal, um resfriado, uma gripe, uma coisa comum. Nós já dissemos que se o homem não houvesse pecado, não haveria enfermidade. Então, nem toda enfermidade é pecado, nem todo pecado vai fazer com que a pessoa fique enferma. Segundo tópico, as enfermidades entre os crentes. 1 Timóteo 5,23 diz assim: não bebais mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo, ele era enfermo, ele precisava tomar um pouco de vinho, mas não para se embriagar, ele precisava tomar um pouco de vinho como elemento, como se fosse um remédio para amenizar suas dores de estômago. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14, diz que Eliseu morreu enfermo, ele estava com uma enfermidade, e eu vou ler aqui, eu preciso ler. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Então, Eliseu curava as pessoas, ressuscitou uma pessoa e morreu de enfermidade. Olha só que coisa. Então, o crente, o cristão, pode ficar enfermo. Também, 2 Timóteo 4,20, vai falar que Paulo diz que deixou Trófimo, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Veja bem, ficou doente lá. Então, o crente pode sim ser atacado por enfermidade, tá certo? Se você acha que não, se você acha que tem que colocar Deus na parede, tá errado. O crente, sim, sofre de enfermidade e morre até da enfermidade, tá bom? Não confundir doença com possessão maligna. Meu irmão, temos que tomar muito cuidado. Eu chego lá, todo cheio de poder, quero expulsar o demônio, mas a pessoa está enferma, ela não está endemoniada. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente pode entristecer não só a pessoa que está enferma, mas também as pessoas, os familiares, as pessoas que estão ao redor, achando tudo pra gente é demônio. Não, observar, prestar bastante atenção, porque às vezes é questão médica e às vezes é demônio. Então, preste bastante atenção, peça discernimento de Deus para saber diferenciar uma coisa da outra, tá certo?
Que mais? Então Jesus é o Senhor, ele faz como, quando e onde ele quiser. Como na oração de Mateus, capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: Teu é o reino, tua é a vontade, tanto no céu como na terra. Então, Deus ele faz, ele pode fazer, se ele quiser. Nós temos o direito de orar, nós temos o privilégio de orar, de buscar, de pedir a ele, mas a resposta depende da mão dele. Tá ok? Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua saúde, sua família e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.